aquela análise multifísica, por exemplo, né? Que acredito que seja essa a pergunta. Como que funciona o estudo para uma pessoa conseguir trabalhar, por exemplo, com uma plataforma onde ela fica, por exemplo, no meio-mar, né? Que aí você tem a influência do fluido, tem a influência da estrutura. Tem várias maneiras de você tratar essa questão. No começo, que a gente trabalhava com elementos finitos, no começo, você não tinha softwares que tinham solução térmica, né? Depois, com o tempo, a solução térmica foi implementada. Se você olhar para a equação fundamental, vamos tratar com a equação fundamental, F igual a K delta, F igual a Kx, força, deslocamento e a rigidez, ela é substituída por uma equação do tipo Q igual a KT, onde você tem calor, você tem coeficiente de condutibilidade térmica e tem temperatura. Então, o software hoje, ele tem essa possibilidade. No Nastran você faz isso. Você consegue pegar, né, e fazer um estudo no qual você estuda, dado uma dada transferência de calor, qual é o campo de temperatura que existe naquela peça. Aí você, na hora de fazer o problema mecânico, você faz um from output. Você pega os resultados das temperaturas dos nós e traz para o seu modelo mecânico e junta com as cargas mecânicas aplicadas. Como você deu o material e deu o coeficiente de dilatação, ele vai calcular também a tensão térmica. Uma outra... Claro, até aqui o que eu estou falando? Sim. Tem uma outra questão que vai além. Qual é essa questão? Aí entra um pouco naquilo que o professor Lebedev me falava, né? Quando você faz um modelo de elementos finitos de 10.000 nós, eu não estou resolvendo os infinitos pontos do contínuo, mas só aqueles 10.000. Mas eu julgo que aqueles 10.000 são suficientes para estudar a estrutura deformada com o grau de precisão que me interessa na engenharia. Está claro o que eu estou falando? Isso tem um nome, chama discretização de problema contínuo. Quando você resolve um problema contínuo, você usa a equação diferencial. Só que você não vê a equação diferencial no Timonchenko, né? Você vem aqui no livro do Timonchenko, ó. Eu ia falar disso depois, eu vou falar. Você tem o livro de placa, você tem o livro de resistência, você não vê a equação diferencial de um bloco de motor, de um cabeçote. Porque, como diz um amigo meu, é muito complicadíssimo. Você discretiza em elementos. Quando você faz um modelo de 10.000 nós, você só calcula o que está acontecendo naqueles 10.000. Você discretizou. E isso pode ser feito no âmbito da mecânica estrutural ou na mecânica dos fluidos. Na mecânica dos fluidos, você usa aquele conceito de volume de controle, né? Em que você tem o fluido passando e você estuda os diferentes fluidos que passam naquele volume. Você tem pressão no nó, você tem velocidade e assim por diante. O conceito é o mesmo. E aí você pode fazer esse estudo de forma simultânea, com as equações da mecânica dos fluidos e com a equação da mecânica estrutural. Está claro? Há softwares, há códigos que fazem isso. Mas o conceito é o mesmo, né? Eu diria o seguinte, quando a gente dá o curso de elementos finitos, a gente fala em discretização de sistema contínuo. Existe uma palavra-chave que é a seguinte: superar a intratabilidade de problema contínuo real. O que quer dizer isso? Todo problema contínuo é resolvido por equações diferenciais. Quando você discretiza o contínuo, você transforma as equações diferenciais em equações algébricas. E aí você resolve aquelas milhões de equações algébricas. É isso que o software de elementos finitos faz. Por extensão, você faz isso no fluido também. Só que aí as técnicas são diferentes. No caso da mecânica estrutural, é o Lagrange. Você vai modelar um ônibus, não precisa passar 1.000 ônibus na sua frente. Você estuda o ônibus se deformando. Quando você estuda um fluido, é a formulação do Euler. Tem até no nosso livro aqui, né? Tem um pequeno comentário sobre isso, no não linear, né? Que é através da técnica do Euler, né? Então, basicamente, é isso. Está claro o que eu estou falando? Sim.
Beleza. Eu acho que a pergunta foi mais ou menos nesse sentido, né? Então, a pessoa, querendo ou não, ela tem que ter a base do que ela está aplicando ali, seja para uma análise Sempre. seja para análise de fluidos, né? Se o cara está trabalhando com a equação de fluidos, ele tem que conhecer a equação de Navier-Stokes. Eu estou falando isso porque na Naval a gente estudava, né? Hidrodinâmica do navio, né? Equação da continuidade, tudo isso. Beleza?